A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Eu quero primeiramente parabenizar todas as mamães, né, nesse dia onde nós comemoramos o Dia das Mães, quando as famílias se reuniram para prestar essa justa homenagem às nossas mamães, né? Ao mesmo tempo, é triste, com o coração muito triste pela perda, assim, por causa da nossa irmã Alessandra, que teve então o falecimento da sua mãe, né? Nesse dia em que se comemora o Dia das Mães, ela perde a sua mãezinha. E assim, por conta, a nossa irmã já vinha com o coração enlutado por conta da perda da sua irmã e agora mais a sua mãe se foi. Então, nós, como igreja, sentimos muito, né, sendo solidário à nossa irmã Alessandra. E eu peço então aos irmãos que estejam orando por ela, né, que estejam clamando ao Senhor pela nossa irmã. Mas nós estamos aqui para ouvir uma palavra do coração de Deus aos nossos corações. Então, gostaria de convidá-los a estar abrindo as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Nós temos um texto, né? A partir do versículo 10, Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10 até o versículo 22 será o texto que nós vamos fazer uso para a nossa reflexão. Tá? Dando continuidade ao nosso estudo, que tem como tema o plano da salvação. Esse estudo vem, então, com o propósito de nos prepararmos para o nosso encontro com o Senhor, né? Nós um dia vamos estar junto com o nosso Deus. Então, abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Jacó de Bérseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posto na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que tenha feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Glória a Deus. Vamos orar então?
Ore comigo. Se você está desejoso de ouvir a voz de Deus, então peça isso ao Senhor. Oremos. Pai amado, Senhor de toda a glória, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia e lhe pedimos, fale conosco, fala, Senhor, queremos ouvir a tua voz e que a tua palavra venha trazer consolo, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus, que possamos, por meio da tua palavra, nutrir a esperança da vida eterna. Faça isso conosco, Senhor. Fala conosco. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esta palavra, então, segue, então, aquela série de mensagens que fala sobre a salvação. E neste texto, então, nós encontramos aqui o relato do sonho de Jacó. Confesso que, por algum tempo, eu entendia que este lugar onde Jacó teve esse sonho, né, era o mesmo lugar onde Abraão havia sacrificado ou ia sacrificar Isaac e que mais tarde também foi construído o templo. Mas, fazendo um estudo mais aprofundado, o Espírito Santo então me fez entender que não são o mesmo lugar. Betel não é o mesmo lugar, tem uma distância considerável de Jerusalém, né? Mas eu até fiz essa pequena confusão por conta da palavra que Jacó empregou aqui, né? No versículo 17, Jacó disse: este não é outro lugar senão a casa de Deus. Então, por conta dessa palavra, eu fiz conciliação com o lugar onde foi construído o templo, que também é chamado de casa de Deus, né? Então, por conta da mesma nomenclatura, eu fiz essa confusão. Mas, para entender esta visão de Jacó, para entender o que Deus estava mostrando para Jacó, precisamos então primeiro entender essa questão da casa de Deus, o lugar onde foi construído a casa de Deus. Porque esta visão fala também de casa de Deus, mas numa outra forma de interpretação, né? Esta visão fala de casa de Deus, mas não uma casa construída por mãos de homens. Mas para que a gente possa entender a visão de Jacó, este sonho de Jacó, vamos analisar primeiro a questão do lugar onde foi construído a casa de Deus, o templo de Deus. Para começar então essa linha de raciocínio, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, lá no capítulo 22, e o texto de Gênesis 22, né, que fala do pedido que Deus fez a Isaac, melhor, a Abraão, de oferecer Isaac em holocausto, né? Esse texto já foi tema do estudo anterior, mas eu queria ler só o versículo 2. Gênesis 22, versículo 2. E diz assim, só o versículo 2. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Preste atenção na palavra terra de Moriá. Tá? Guarda isso. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ou seja, em uma das montanhas, então era uma região de montanhas, né? Uma região, vamos chamar assim, uma região de serras, de montanhas. É como se, fazendo assim uma comparação a grosso modo, a região serrana aqui do nosso estado, né? E esse lugar é chamado então de Terra de Moriá. Vamos abrir então em outra passagem, agora em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, lá no capítulo 3.
segundo livro de Crônicas, capítulo 3. Segundo livro de Crônicas, capítulo 3, verso 1. Achou? Segundo livro de Crônicas, capítulo 3, verso 1 diz: E começou Salomão a edificar a casa do Senhor. Olha a expressão, casa do Senhor, ou seja, a casa de Deus. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, olha, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Veja bem, mesmo lugar em que Abraão iria sacrificar seu filho Isaque, na terra de Moriá. E nós entendemos, conhecemos, que Jerusalém fica situado em uma das montanhas, chamado Monte Sião, e há um conjunto de montanhas em volta da cidade de Jerusalém, do Monte Sião. Aí você lembra até o Salmo 125, né? Os montes cercam a cidade, o Monte Sião, a cidade de Deus, Jerusalém. Mas a gente entende, nota aqui, que esse é o mesmo lugar. E a minha confusão que eu havia feito foi por conta dessa nomenclatura, casa de Deus. Jacó, ele tem um sonho e ele chama aquele lugar de casa de Deus, e não sendo o mesmo lugar. Porque aquele lugar, Betel, foi o nome que Jacó deu àquele lugar. Um lugar que já era conhecido como Luz, né? Aquela cidade, aquele lugar, aquela região, já tinha um nome, Luz, mas então Jacó, por conta essa visão que ele impactou, deixou Jacó impactado, ele então chama aquele lugar de Betel. E a palavra Betel significa casa de Deus, tá? Mas não é o mesmo lugar, porque este lugar onde Abraão iria sacrificar seu filho, onde Salomão, mesmo lugar onde Salomão começou a construir e construiu o templo, que também é conhecido como casa de Deus, esse lugar foi escolhido pelo próprio Deus, tá? A gente entende isso, que essa escolha não foi da parte do homem, mas sim de Deus, quando Deus então já orientava o povo de Israel, tá? Em Deuteronômio, Deus havia dado essa orientação ao povo de Israel. Em Deuteronômio, no capítulo 16, Deuteronômio, capítulo 16, Deus então estava dando orientações através de Moisés para o povo de Israel. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, a tomar posse da terra prometida. Então Deus dá algumas orientações. E há uma pequena orientação aqui, uma pequena não, né? Uma forma de falar, mas é uma orientação séria que Deus dá ao povo de Israel, no capítulo 16, no versículo 5 e 6, tá? Versículo, deixa eu ver aqui, 5, isso, de 5 ao 7, tá? Deuteronômio, capítulo 16, do verso 5 ao 7, diz assim: Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar ali o seu nome. Ali sacrificará a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado
da tua saída do Egito. Então cozerás e comerás no lugar que escolheu o Senhor teu Deus, pois sairás pela manhã e irás às tuas tendas. Ou seja, o lugar que o Senhor disse que escolheria para ali fazer habitar o seu nome. Ou seja, o lugar que seria conhecido como casa de Deus, onde seria a habitação do Senhor, a habitação do nome do Senhor. E esse lugar seria escolhido por Deus, né? Foi o Senhor que escolheu. A gente lê também em segundo livro de Crônicas, um texto muito conhecido por nós, né? Segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, abra aí sua Bíblia, no segundo livro de Crônicas, diz assim, verso 14, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz, do 14 ao 16, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, essa palavra concorda com aquilo que Deus havia dito ao povo de Israel lá no passado, que o Senhor iria escolher um lugar para ali fazer habitar o seu nome. Então Deus escolheu o lugar, mostrou primeiro a Davi. Davi então compra este lugar que pertencia a Ornã. Segundo o livro de Crônicas chama ele de Ornã, mas em 2 Samuel, no capítulo 24, ele é chamado de Araúna. E é uma eira, ou seja, um lugar onde era malhado trigo, né? A ação de malhar o trigo, você pegava o feixe do trigo, aqueles feixes de ramos de trigo, e batia-se com ele para saltar dos feixes os grãos de trigo, né? E ali depois esses grãos de trigo eram levados para a moinha, onde era então triturado, moído para fazer a farinha de trigo. Ou seja, o lugar de sacrifício, lugar onde o trigo era sacrificado. E esse lugar era casa de sacrifício, onde o povo sacrificava em adoração ao Senhor. E é onde se manifestava a presença de Deus. Esse é o lugar que Deus escolheu. Mas, então, vamos entender a visão de Jacó? Se o lugar que Jacó teve o sonho, Jacó chamou de casa de Deus, se bem que naquele lugar não foi construído o templo. Podemos encontrar algumas passagens que diz que o tabernáculo de Moisés ficou algumas vezes na cidade de Betel, mas não foi o lugar que Deus escolheu para se construir uma casa para ali fazer habitar o seu nome. Então vamos entender essa visão de Jacó, tá? Vamos voltar lá para Gênesis 28 e vamos entender a visão de Jacó. O que Deus estava falando com Jacó? E esse entendimento fala conosco. É para a nossa edificação. Vamos entender o seguinte. Jacó teve um sonho. E ele viu no sonho os anjos de Deus subir, viu uma escada que tocava no céu, da terra ao céu. E nessa escada, anjos subiam e desciam. E Deus estava lá em cima, no topo da escada.
Mas no sonho, Deus fala com Jacó. E é esta palavra que nós precisamos pegar, porque ela fala conosco, tá? Deus disse para Jacó, tá? A partir do versículo 13, Deus então começa a trazer promessas para Jacó, confirmando as promessas que Deus havia feito para Abraão, feito para Isaac, e agora reafirmando para Jacó. Promessas que Deus cumpriria e tem cumprido, tá? E o versículo 15 é o versículo chave para nós. Verso 15, tá? Nós estamos em Gênesis 28, versículo 15. E diz assim, Deus falando para Jacó: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Eis que estou contigo e não te deixarei, né? E te guardarei. Aonde quer que tu fores, te guardarei. Uma promessa que Deus fez para Jacó. Jacó então acorda do sonho, impactado por este sonho, né? E ele chama aquele lugar de casa de Deus, dizendo: Deus está nesse lugar. Esse lugar é a casa de Deus. Já estava ali tremendo, com temor no coração, mas em momento nenhum Deus chama o lugar. Em momento nenhum Deus fala que estaria naquele lugar, mas estaria com Jacó. Que estaria com Jacó. E que não deixaria Jacó. E que o guardaria aonde quer que ele fosse. Deus o guardaria e estaria com ele. O que Deus quer dizer com isso? Para mim e para você. Casa de Deus. O lugar que Deus, então, prefere habitar. Vamos entender, precisamos entender que Deus, ele pode estar e está, ele é onipresente, está em todos os lugares. Deus se fez presente no tabernáculo, se manifestou de uma forma gloriosa. Deus se fez presente no templo que Salomão construiu e se manifestou também de uma forma gloriosa. Depois de Neemias, Esdras, né, restauraram a cidade no retorno do cativeiro babilônico e restauraram o templo, e a glória, como profetizou Ageu, a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, e Deus se manifestou naquele lugar de uma forma gloriosa. Mas eu posso dizer, pelas Escrituras, que o lugar que Deus mais prefere estar, o lugar onde Deus mais, assim, usando de uma forma, de uma linguagem mais popular, né? Onde Deus gosta de estar, um lugar onde Deus se sente à vontade, onde o lugar que Deus chama de casa não é em templos feitos por mãos. Que lugar é esse? Abra sua Bíblia. Quero ler duas passagens, tá? Primeiro quero ler em Efésios, capítulo 2, verso 20. Efésios, capítulo 2, do verso 20 ao 22. Olha só que gostoso ouvir isso. Efésios 2, do 22, melhor, do 20 ao 22. Efésios 2, do 20 ao 22. E diz assim: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina,
no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós somos morada de Deus. O lugar onde Deus se sente mais à vontade é aqui, em nossos corações. Nesse coração, no teu coração, é o lugar onde Deus se sente mais à vontade. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habitar é morar, e quem mora, mora e se sente à vontade na sua casa. O Espírito de Deus, o próprio Deus, Criador do universo, dos céus e da terra, ele habita dentro de nós, no teu coração, no meu coração. E conforme ele disse para Jacó, esta palavra cabe a mim e a você. Como ele disse para Jacó, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e, te guardarei, te protegerei, não te deixarei. Estarei contigo. Meu irmão, minha irmã, Deus é contigo. Ele te guarda, ele te protege. Ele está presente conosco. Jesus nos firmou, ele confirmou esta promessa. Confirmando esta palavra, ele então, antes de ser assunto aos céus, ele confirma esta palavra para mim e para você, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. O Jesus maravilhoso, ele se faz presente conosco. E morando nos nossos corações, ele conhece os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos desejos. Ele conhece a nossa dor, ele se compadece conosco. Mas, enquanto aqui na terra somos a habitação do Senhor, haverá um tempo em que o Senhor nos levará para a glória celestial. E nós então estaremos habitando na glória. Porque esta é a promessa de um dia estarmos na glória celestial. Enquanto aqui na terra, ele se faz presente conosco. Mas haverá um dia em que nós estaremos na glória celestial e estaremos com ele. Ele está conosco aqui na terra, mas nós estaremos com ele na glória celestial. E eu gostaria então de encerrar com esta promessa. No Evangelho de João, no capítulo 14, o Senhor nos traz essa promessa maravilhosa. E com esta palavra, que o Espírito Santo possa consolar teu coração nesses dias difíceis que temos vivenciado. Que o Espírito Santo possa trazer conforto, força, ânimo, para que possamos perseverar nesses dias difíceis. E eu quero ler então no Evangelho de João, no capítulo 14, que diz, verso 1, não se turbe o vosso coração, Não deixe o teu coração perturbado. Jesus disse para mim e para você, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai, na casa de Deus, não aqui na terra. Essa casa não é terrena,
uma casa na glória. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Na casa de Deus, não aqui na terra. Não uma casa construída por mãos humanas, mas uma casa na glória. Aqui na terra, nós somos a habitação do Senhor. Mas haverá um tempo que nós vamos para a casa de Deus, lá na glória, na Nova Jerusalém, nas mansões celestiais. Nós estaremos face a face com o nosso Deus. Então, como disse Jesus, não turbe vosso coração. Crede em Deus. Deposita no Senhor a tua fé. Deposita no Senhor a tua confiança. Descansa no Senhor. Crede em Deus. Crede também no Senhor Jesus. Porque nós temos a promessa. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir todas quantas são as promessas de Deus. Em Jesus, ao sim dele, o amém. E nós temos, então, a certeza que um dia estaremos na glória celestial. Que Deus possa confortar teu coração. Que Deus traga consolo ao teu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, te proteja. E eu quero então orar nesse instante. Deus, em nome de Jesus, abençoe meu irmão, abençoe minha irmã. Em nome de Jesus, abençoe sua família, guarde e livre de todo mal. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam com cada irmão, com cada irmã, com cada família da Igreja Batista Independente Ebenezer, com cada família da Igreja de Cristo no Brasil e na terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.